Capítulo 5. Deus está julgando os Estados Unidos da América. Logo após os acontecimentos trágicos do 11 de setembro, alguns crentes declararam publicamente que Deus estava julgando os Estados Unidos por causa de seus pecados. Quando eu ouvi isso, só pude imaginar Osama Bin Laden em uma caverna, em algum lugar do Afeganistão, concordando com eles e pensando que Deus realmente o estava usando para julgar a América. Ora, por favor. Se os cristãos atribuíssem tais eventos ao julgamento de Deus, os terroristas seriam os primeiros a dizer, amém. Pregue isso. Será que você não consegue ver que algo está bem errado quando cristãos e terroristas concordam a respeito de algo assim? Milhares de pessoas morreram e muitas famílias, amigos e pessoas amadas ficaram destruídos pelo luto. Como isso poderia ser obra do nosso amado Pai? Leia a Bíblia por você mesmo. Ela diz que Deus não tem prazer em que ninguém pereça. Terrorismo é obra do diabo. Não é obra do nosso amado Pai. Eu também tenho ouvido alguns crentes se pronunciando do seguinte modo: se Deus não está julgando os Estados Unidos por todos os seus pecados, então ele precisa se desculpar com Sodoma e Gomorra. Bem, deixe-me dizer isto com honra e respeito: se Deus julgar a América hoje, ele precisará se desculpar com Jesus pelo que ele conquistou na cruz. Meu amigo, Deus não está julgando os Estados Unidos da América, ou qualquer outro país no mundo hoje. Os Estados Unidos e seus pecados já foram julgados. Onde? Na cruz de Jesus. O pecado já foi julgado na cruz. E quanto às evidências do juízo final de Deus? Mas, Pastor Prince, Deus não usou Elias para fazer descer o fogo do julgamento sobre aqueles que se opuseram a ele. E Deus não fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Vamos dar uma olhada na história de Elias. Ela aconteceu durante o reinado do rei Acasias, em Israel, a quem a Bíblia descreve como alguém que fez o que era mal perante o Senhor. Acasias mobilizou um capitão com 50 soldados para confrontar Elias, que estava sentado no topo de um monte. O capitão gritou para Elias: homem de Deus, o rei manda dizer, desce. Então, Elias respondeu e disse ao capitão dos 50, se eu sou um homem de Deus, então o fogo vai descer do céu e consumir você e seus 50 homens. E desceu fogo do céu e consumiu o capitão e seus 50 homens. Acasias, então, enviou outro capitão com 50 homens, e novamente caiu fogo do céu e os consumiu. Acasias enviou um terceiro capitão com seus 50 soldados, mas dessa vez, o capitão implorou a Elias, e sua vida e de seus homens foram poupadas. De igual modo aconteceu com Sodoma e Gomorra. A Bíblia registra que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre as duas cidades. Ele devastou aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes das cidades e a vegetação. Discernindo corretamente a palavra, aí está, Pastor Prince, uma evidência bíblica clara de que Deus executa o julgamento para punir o seu povo. Você precisa compreender como discernir corretamente a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, precisamos seguir o conselho que o apóstolo Paulo deu ao seu jovem aprendiz, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso, e Paulo lhe disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muitos crentes hoje estão vivendo como se a cruz não fizesse qualquer diferença. Deus quer que sejamos capazes de manejar bem, em outras palavras, de discernir a palavra. Ele quer que sejamos astutos em discernir e claramente separar o que pertence à antiga aliança da lei e o que pertence à nova aliança da graça. Ele quer que sejamos capazes de discernir o que aconteceu antes da cruz do que aconteceu depois dela, e entender a diferença que a cruz fez. Muitos crentes hoje estão vivendo como se a cruz não fizesse qualquer diferença. Há um fato crucial que você precisa identificar acerca dos dois eventos do julgamento final de Deus. Ambos aconteceram no Antigo Testamento e antes da crucificação de Jesus. Não conclua apenas pelas minhas palavras que Deus não fará descer o fogo do julgamento sobre você hoje. Veja por si mesmo o que o próprio Jesus disse sobre o que Elias fez. Você se lembra da ocasião em que Jesus quis entrar em certo vilarejo em Samaria, mas as pessoas do lugar se recusaram a recebê-lo? Quando os discípulos viram que aquelas pessoas rejeitaram a Jesus, disseram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los, como Elias fez? E agora, como Jesus respondeu a eles? Ele disse: grande ideia. Vocês são os discípulos que têm verdadeiramente o mesmo coração que o meu? Não, claro que não. Leia a sua Bíblia. Ele se virou para os seus discípulos e os repreendeu firmemente, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. NVI. Meu amigo, o Espírito de Jesus na nova aliança da graça não é o Espírito da antiga aliança da lei, vigente no tempo de Elias. Jesus quer que você tenha plena certeza no seu coração hoje de que ele não veio para condenar ou destruir você.
Ele veio para salvar você. 7. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que você tenha vida, e a tenha mais abundantemente. Aleluia! Tenha em mente também que Deus quase poupou Sodoma por causa do apelo de Abraão. Ele prometeu a Abraão que se houvesse somente 10 homens justos em Sodoma, ele não destruiria a cidade por amor a eles. Não há palavras para descrever quanta gratidão e reconhecimento eu tenho para com Deus. Eu sei que foi Deus quem me curou. Mas o fato mais importante é que eu me tornei mais madura como filha de Deus. Sei que eu sou a justiça de Deus por causa do que Jesus fez na cruz por mim. Esta profunda percepção de saber que sou intensamente amada e cuidada por Deus me torna segura em meu relacionamento com Ele. Quero dar toda a glória e louvor a Deus. Eu sou o que sou hoje, uma pessoa curada, plena e em paz, unicamente por causa da pregação da Boa Nova do Evangelho da Graça. Connie Young, Singapura. A definição de Davi de bem-aventurança: se Connie tivesse continuado a acreditar que Deus a estava punindo por algum pecado, ela teria apenas abaixado a cabeça, aceitado sua doença como uma punição e jamais teria visto Deus agir para curá-la. Mas, louvado seja Deus, Ele trouxe luz à sua circunstância e mostrou o quanto a amava. Mas, Pastor Prince, Deus não puniu o rei Davi pelos pecados dele, e assim ele perdeu seu filho. Não esqueça que Davi, assim como Elias, viveu antes da cruz de Jesus. Você jamais encontrará um exemplo de Deus punindo um crente por seus pecados na nova aliança. Vamos estudar a Bíblia por nós mesmos, e não apenas nos guiar pelo que as pessoas estão dizendo. Quando Davi pecou contra Deus ao cometer adultério com Batseba e tramou a morte de Urias, marido dela, esse pecado lhe foi imputado, e ele então foi punido. Embora essa punição tenha sido temperada com a misericórdia de Deus, mesmo assim Davi foi punido, porque estava sob a aliança da lei, e não sob a aliança da graça. Você sabe a quem Davi estava descrevendo, quando disse: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Se sabemos que o pecado foi claramente imputado a Davi, ele não podia estar descrevendo a si mesmo, como alguns estudiosos afirmam. Na verdade, ele estava olhando profeticamente para a aliança da graça. Ele estava descrevendo você e eu, uma nova geração de pessoas que estão sob a aliança da graça. O que significa não imputar pecado? Será que significa que você nunca mais vai pecar de novo? Jesus morreu na cruz para nos libertar de cometer ações pecaminosas ou de abrigar pensamentos pecaminosos. Se foi isso que Jesus fez, então me permita concluir com reverência que ele falhou. Você e eu sabemos muito bem que ainda somos tentados com pensamentos pecaminosos e a cometer ações pecaminosas, e haverá vezes em que falharemos. Você consegue me mostrar um só homem que seja livre de todas as tentações e nunca falhe? Meu amigo, quando Davi descreveu o homem bem-aventurado como alguém a quem o Senhor não imputará pecado, ele quis dizer que mesmo quando esse homem pecar, Deus não vai considerar seu pecado contra ele, nem puni-lo por sua iniquidade. Bom demais para ser verdade? E por isso que Davi definiu esse homem como um homem bem-aventurado. E esse homem abençoado é você e eu. Hoje, você é abençoado porque o Senhor não considera de forma alguma seus pecados contra você. Seus pecados foram atribuídos a Jesus, então eles jamais poderiam ser imputados a você. Sob a nova aliança da graça que foi selada com o sangue de Jesus, Deus já julgou o pecado completamente, no corpo de Jesus Cristo. Isso significa que mesmo quando você fica abaixo do padrão santo de Deus, a punição pelo pecado não recairá sobre você. O salário do pecado é a morte, mas Jesus já morreu em seu lugar. Seus pecados já foram imputados na conta dele. Hoje, você é abençoado porque o Senhor não considera de forma alguma seus pecados contra você. Por causa de Jesus, você nunca mais será punido por seus pecados novamente. Dê uma olhada no que João disse: se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 12. Ele não disse: se alguém pecar, será punido por seus pecados. Não, porque sob a nova aliança da graça, Jesus é hoje o seu advogado. Ele o representa diante de Deus, então assim como ele é, você é também. Jesus é justo diante de Deus? Sim, então você também é. Ele é aceito diante de Deus? Sim, então você também é. Ele é agradável a Deus? Sim, então você é também. Então, a revelação do que Jesus fez por você o induzirá a sair por aí e pecar? Claro que não. De fato, saber que ele assumiu sua punição faz com que você se apaixone por ele. Isso lhe dá a força para ser livre do pecado. Você não é um grande pecador? Mas, Pastor Prince, eu nunca cometi adultério ou matei alguém. Eu nunca cometi um pecado realmente dos grandes. Acho que eu tenho guardado todas as leis de Moisés. Bem, você alguma vez já perdeu sua paz de espírito com alguém que cruzou a pista na sua frente sem ligar a seta de indicação do carro? Você alguma vez já perdeu a paciência com seu cônjuge? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, então você é um assassino.
E você alguma vez já imaginou alguma mulher em sua mente? Se já fez isso, então você também é um adúltero. Como você ousa me chamar de assassino e adúltero? Calma, meu amigo, não sou eu. É o nosso Senhor Jesus. Ele disse: Vós tendes ouvido o que foi dito aos antigos: Não matarás, e qualquer que matar será réu de julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que ficar irado com seu irmão sem motivo será réu de julgamento. Vós tendes ouvido o que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher tendo cobiça por ela, acabou de cometer adultério com ela no seu coração. Sejamos literais aqui e guiados por nossos próprios padrões ao determinar se temos pecado ou não. Sigamos os padrões de Jesus. O homem rebaixou a lei de Moisés a um nível que pensava que conseguiria cumprir. Mas Jesus veio e elevou esse nível de volta ao seu padrão completo e justo. O homem pode tentar cumprir a lei exteriormente, como os fariseus, mas Jesus demonstrou que ela tinha de ser cumprida interiormente também. Se você falha internamente, falha externamente também. Jesus nos mostrou que era impossível para qualquer pessoa ser justificada pela lei. Somente Ele podia cumprir a lei em nosso lugar e nos justificar por sua graça. Deus não estabelece categorias para o pecado. Seja um pecado menor ou maior, ainda é um pecado. Ele não os classifica em uma escala: se você falha em um, falha em todos. Não há uma só pessoa na face deste planeta que não precise depender inteiramente da graça de Deus, porque não existe um só homem que não tenha falhado em seu próprio esforço de guardar a lei. A Bíblia declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pelo padrão de Jesus, todos falhamos. A boa notícia é que, mesmo quando você falha, Deus não o julga por sua falha. Todos os nossos pecados foram julgados na cruz, aleluia. Mais tarde, quando os anjos resgataram Ló, sobrinho de Abraão, vemos que Deus não teria destruído a cidade mesmo se apenas um só homem justo, Ló, sobrasse. Observe o que o anjo disse a Ló: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, se chamou Zoar o nome da cidade. Eles tiveram de esperar até que Ló estivesse fora, na segurança de outra cidade chamada Zoar, que ele havia escolhido para se refugiar. A Bíblia registra que o Senhor fez chover enxofre e fogo em Sodoma e Gomorra somente após Ló ter entrado em Zoar. As pessoas que alegam que o 11 de setembro foi o julgamento de Deus sobre os Estados Unidos estão dizendo que não há uma só pessoa justa nesse país hoje. Se Deus tivesse poupado Sodoma por amor a 10 homens justos, você não acha que os termos que ele daria hoje, após a obra consumada de Jesus na cruz, seriam bem melhores? Mesmo se Deus ainda exigisse a presença de ao menos 10 pessoas justas, você facilmente encontraria milhões de homens e mulheres justos nos Estados Unidos hoje, porque justiça é uma dádiva da graça do Senhor, e os crentes ao redor de todo o país estão vestidos com a justiça perfeita de Jesus. Pessoal, o que aconteceu em 11 de setembro não foi um ato de julgamento de Deus. Ele certamente não é um terrorista e o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Submeta todas as profecias ao filtro da cruz. Todas as profecias que você recebe hoje devem ser filtradas através da cruz. Se você recebe uma palavra de alguém que traz seus pecados à memória ou introduz gradualmente uma expectativa de punição pelos pecados na sua vida, não tenha medo disso, apenas atire essa palavra pela janela. Não permita que ninguém diga que algo negativo aconteceu ou vai acontecer a você por causa dos seus pecados. Rejeite esse tipo de má notícia, em nome de Jesus. Em lugar disso, comece a receber a boa nova de Jesus. Se você estiver passando por circunstâncias difíceis, continue crendo no amor dele por você, esse amor que foi demonstrado na cruz, e não importa qual tenha sido o mal que o diabo intentou contra você, ele tornará em bem para a sua glória. Quando o diabo atira limões em você, Deus os transforma em uma limonada para o seu deleite. Um jovem casal de minha igreja perdeu seu bebê por causa de algumas complicações. E eu fiquei furioso quando soube que um tal de profeta tinha dito a eles que perderam seu bebê porque eles tinham pecado em suas vidas. Aquilo realmente foi cruel. O casal estava vivendo um momento de luto, e em lugar de ser fonte de encorajamento e edificação, esse profeta tirou vantagem da situação para parecer profético à custa do precioso povo de Deus. Talvez não tenhamos todas as respostas, mas podemos ter plena certeza de que as circunstâncias negativas que experimentamos algumas vezes não são obras de Deus para nós, nem são punições pelos nossos pecados. Quando temos essa confiança de que Deus é por nós e não contra nós, podemos crer na restauração, no progresso e no fato de que coisas boas acontecerão conosco. Os líderes da nossa igreja disseram àquele jovem casal que aquela circunstância tão difícil não era a ação do Senhor punindo-os por seus pecados. Eles os fizeram lembrar que todos os seus pecados já tinham sido punidos na cruz de Jesus. Aquilo os ajudou a remover toda a culpa e a condenação que eles estavam carregando em seus corações. Depois disso, o Senhor os abençoou com um lindo bebê.
Quando temos essa confiança de que Deus é por nós e não contra nós, podemos crer na restauração, no progresso e no fato de que coisas boas acontecerão. Também recebo testemunhos de outros casais que recebem a restauração de Deus nesta área. Observo que esses casais têm uma coisa em comum: após ouvirem as boas novas do Evangelho da Graça, eles foram libertos de toda a culpa e condenação. Em lugar de crerem que Deus estava contra eles ou punindo-os, começaram a acreditar que Ele estava a seu favor, começaram a crer intensamente em sua graça e bondade. Quando isso acontece, sem falha, a restauração vem. Agora, sim, isso é Deus. Quando Ele restaura, sua restauração é sempre maior em quantidade e qualidade. Mas pense a respeito disso: se aqueles casais continuassem a acreditar erroneamente que Deus os estava punindo por causa de seus pecados, jamais seriam capazes de reunir coragem e esperança para crer em Deus para a restauração e para esperarem por um novo bebê. Meu amigo, seus pecados já foram punidos na cruz. Deus está do seu lado. E se Deus é por você, quem pode ficar contra você? Deixe-me compartilhar um testemunho de como acreditar no amor, na graça e na bondade de Deus trouxe cura a uma preciosa jovem, Pastor Prince. No início do ano passado fui diagnosticada com um tumor na glândula pituitária localizada em meu cérebro. O exame de ressonância magnética mostrou que o tumor estava com um macrocrescimento de cerca de 1,5 centímetros. O neurocirurgião do Hospital Geral de Singapura disse que se eu tivesse demorado mais a procurá-lo e iniciar o tratamento, o tumor teria afetado minha visão porque ele estava pressionando meus nervos ópticos. Foram-me dadas duas opções: cirurgia imediata para remover o tumor. Havia um risco de 20% de falha na cirurgia, o que poderia me deixar cega de um olho, ou tratamento com medicação. Fui avisada de que a medicação levaria um longo tempo para surtir efeito e a maioria dos pacientes só experimenta uma diminuição do tumor após um ano em média. O que os médicos tinham descoberto e dito sobre o tumor eram notícias devastadoras para mim e para minha família. Lembro-me de ficar dizendo a mim mesma que se eu perdesse minha visão, não iria querer viver mais. Foi durante esse período que minha família resolveu entregar tudo nas mãos de Deus, crer e confiar nele inteiramente, e orar pela cura. Optamos por continuar o tratamento com a medicação. Durante esse período, a despeito de querer crer no amor e na bondade de Deus para comigo, eu era constantemente atormentada por perguntas como: Deus ainda me ama? Ele se importa mesmo? Ele está me punindo por algo errado que fiz? Será que eu deveria apenas ter cerrado meus dentes e aceitado a situação? Somente quando um amigo e colega de trabalho começou a me dar suas pregações em CDs para que eu as ouvisse é que eu fui lembrada mais uma vez do amor do meu Salvador, de sua graça e bondade para comigo. E eu creio que enquanto ouvia a palavra pregada através dos CDs, meu corpo começou a ser curado. Após um mês tomando a medicação, o nível de prolactina em meu sangue diminuiu e o nível de equilíbrio químico em meu corpo se tornou estável. Depois de mais 2 meses, uma nova ressonância mostrou que o tumor tinha recuado para metade de seu tamanho original. Eu estava muito encorajada e, mais importante ainda, eu me sentia confiante e segura de que o meu Deus estava fazendo a sua obra de cura no meu corpo, de que Ele ama e cuida de mim o suficiente para saber que eu estava sofrendo, e para fazer algo a respeito disso. A melhor notícia chegou no começo de agosto, quando a última ressonância foi favorável e mostrou que o tumor tinha desaparecido. O médico ficou espantado e começou a dizer que na maioria dos casos, mesmo quando um tumor diminuía tanto, ainda restavam células cancerígenas remanescentes. Mas no meu caso, o tumor tinha ido embora completamente, não havia qualquer traço de células cancerígenas.